É cada vez menor o número de empresas que controlam no mundo inteiro a produção de sementes que estão na base da nossa cadeia alimentar. É o caso, por exemplo, da soja, do trigo e do milho e de todos os produtos feitos a partir desses grãos. Essas empresas também controlam os agrotóxicos e os fertilizantes. Em resumo, boa parte daquilo que a gente come no dia a dia vem dessas empresas. E de um ano para cá, o clube fechado dessas grandes indústrias ligadas ao setor de alimentos ficou ainda mais restrito. No programa de hoje você vai ver como isso te alcança diretamente. A onda das megafusões começou em dezembro de 2015. As companhias americanas Dow Chemical e DuPont se uniram. Um negócio avaliado em 130 bilhões de dólares. A gigante global será ainda mais forte na produção de sementes e agrotóxicos. No início do ano passado, a multinacional suíça Syngenta foi comprada pela China National Chemical, uma estatal chinesa, por 43 bilhões de dólares. Foi a maior aquisição já feita por uma companhia da China e um dos maiores negócios da história no setor de alimentos. Está achando muito? Em setembro do ano passado, a Bayer alemã anunciou a compra da americana Monsanto, um negócio de 66 bilhões de dólares. A nova empresa, que ainda depende da aprovação da agência antidumping dos Estados Unidos, já é vista por muitos especialistas como a nova líder global de sementes transgênicas e agrotóxicos. O Cidades e Soluções veio até a sede da Monsanto, em St. Louis, para descobrir o que está por trás de um dos maiores negócios do mundo na área de alimentos. If it's a safe pesticide, why does it cause so much pushback? Nos Estados Unidos, nosso correspondente Luiz Fernando Silva Pinto ouviu com exclusividade o chefe do Departamento de Tecnologia da Monsanto, o presidente do Sindicato Nacional dos Fazendeiros e a representante da ONG Amigos da Terra. Na Alemanha, nosso correspondente Albert Steinberger entrevistou com exclusividade o chefe de pesquisa agrícola da Bayer, especialistas da academia e do terceiro setor. Aqui no país onde a Bayer nasceu, a fusão com a Monsanto é vista por boa parte da população como uma ameaça. No Brasil, ouvimos o presidente da Sociedade Nacional de Agricultura e o assessor técnico da SPTA Agricultura Familiar e Agroecologia. O alimento do mundo tem dono? If all of these mergers went through, we'd be looking at 3 mega corporations that control 70% of our pesticide market, over 60% of our commercial seed market, and in the U.S. as much as 80% of our U.S. corn seed market. So that has huge implications for our food supply and our environment. First of all, I have to dispute your numbers. As a business practice, we've licensed the technology broadly to many, many companies. So in Brazil, companies like Nadera, companies like Dow or DuPont all have access to the technology. And we made that decision very early in the commercialization of the technology just so that farmers can have the choice. Our soybean seed business in Brazil is very small. Most of that technology is delivered to farmers in the brands that they want to use by other companies. Como é que está esse mercado de alimentos hoje no mundo? O alimento do mundo tem dono? Se depender dessas empresas, sim, né? Acho que a tendência é elas avançarem, saírem das commodities, né? Soja, milho, algodão, né? E partirem também para o campo das hortaliças. É importante a gente lembrar que essas grandes empresas que hoje em dia estão uma comprando a outra, elas vêm de um processo anterior da década de 90, do início dos anos 2000, que elas também foram se tornando muito grandes porque compraram uma infinidade de outras empresas menores. Então, várias empresas brasileiras que produziam sementes, né, sementes convencionais, né, não transgênicas, foram incorporadas pela Monsanto, por outras dessas grandes empresas, né? O lado positivo é que duas grandes empresas, elas são complementares. Uma está mais voltada para o lado de herbicidas e a outra está mais voltada para o lado de sementes modificadas. Então, as duas empresas vão poder fazer investimentos conjuntos para desenvolver novos produtos nessa linha, na linha de sementes, na linha de agroquímicos. O lado negativo da questão é realmente a concentração excessiva.
Let me give you an example, though. On my farm, kind of in the middle of North Dakota, way up against the Canadian border, we looked at the impact of the Dow-DuPont merger on canola seed because we raised canola on that farm. One of these companies had 7 choices of varieties with or without traits, okay? So different varieties, different traits, and combinations thereof. The other company had 4. Now you merge those two, what's going to happen? You're going to probably end up with fewer than 11, number one. Number two, today those companies robustly compete for my business. That competition is gone now. Uma das promessas da Monsanto era reduzir os custos de produção para os agricultores. Mas já em 2010, o jornal americano New York Times apontou uma subida sem precedentes nos preços que começou uma década antes, como resultado da chegada ao mercado das sementes geneticamente modificadas e da concentração das indústrias do setor. Os números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mostram essa disparada de preços. As sementes de milho aumentaram 135% e as de soja 108% entre 2001 e 2010. É muito mais do que o índice de inflação ao consumidor nesse mesmo período, que foi de 20%. Para os representantes da Monsanto, os produtores não ficaram no prejuízo. I grew up on a farm myself, and I can tell you that farmers are really smart business people. And the last thing they would do is buy technology like GMOs if it didn't improve their yields and improve their profitability. We've seen spectacular results in Brazil with the increase in soybean yields, the increase in corn yields since the adoption of the GMO technology. And I think that's exactly why farmers around the world continue to have interest in planting the technology in the future. Para o presidente do Sindicato Nacional dos Fazendeiros dos Estados Unidos, o momento é de apreensão. There's a study that just came out of Texas A&M, I believe, that looked in particular at this acquisition that we're talking about. And it's projecting, if I remember right, an 18% increase in the prices of certain seeds, and in particular cotton, in this case. To the farmer. Is the price increase passed on to the consumer? Well, ultimately, yes. Because when you do these mergers, it's a higher cost to the farmer, so that means you've got a higher cost chain, right? Supply chain. Are you going to oppose the buyer of Monsanto by Bayer? Absolutely. Hoje tem um cenário interessante atualmente, é que mesmo os grandes produtores, né, que estão mergulhados, né, na exportação, na agricultura intensiva, né, com tecnologia de ponta, eles passam por um momento difícil, né, no Brasil e em várias outras regiões produtoras, porque em várias partes a produtividade já não responde mais à aplicação de adubos, né, e de fertilizantes. Então existe como se fosse a produtividade chegando num teto, né? Então os investimentos já não têm mais retorno em lucratividade. Na disputa pelo mercado mundial de alimentos, grandes empresas investem em tecnologia. Os custos são cada vez mais altos. Fusões e incorporações têm o objetivo de alavancar os investimentos. Foi nesse cenário que a Monsanto tentou comprar a Syngenta, mas o negócio não avançou. Aí apareceu a Bayer e fez uma proposta. We realized was that their motivations and ours were the same. We both recognized the importance of innovation in agriculture. The combination of the two companies created much greater capability. But I think this new company will have the ability to raise the bar on research investment and do more, and that's what's good for farmers everywhere around the world. I think if you look forward 20 years from then, the Roundup Ready technology has contributed enormously to the increase in soybean production acres in Brazil, dramatically helped increase yields. And again, what's really important to understand is Brazilian farmers are really smart business people. They wouldn't buy the Roundup Ready technology, and they certainly wouldn't buy it year after year and increase if it didn't improve their profitability and improve their yields.
Roundup é o nome comercial de um herbicida fabricado pela Monsanto, cujo princípio ativo é o glifosato. Em 2015, a Organização Mundial da Saúde afirmou que o glifosato seria provavelmente cancerígeno. Em maio do ano passado, a OMS mudou o tom do alerta, ao afirmar que é pouco provável que o glifosato represente risco de câncer para humanos e classificou de aceitável uma ingestão diária de até 1 miligrama de glifosato para cada quilo de peso corporal. O glifosato é o agrotóxico mais consumido no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Glyphosate is not the best herbicide that you can have historically. Pretty much to the contrary. Why would you say that? No, it's not. It's generally regarded as one of the safest, most environmentally effective products. Why does it cause so much distrust? There is a petition in the European Union with 1 million signatures asking for a review of all the studies of it and maybe a banning. If it's a safe pesticide, why does it cause so much pushback? Well, it's easy to attack companies and products and use fake science to do that. In this particular case, the fake science was created by, one of the paid-for science advocacy groups in Europe. What's ironic and what's really important to point out in Europe is that the German government, who's actually in charge of reviewing the safety of glyphosate, completed a 4-year review, an extensive review of glyphosate, determined it was completely safe and had no problems. In the U.S., California tried to list it as a probable carcinogen and follow the direction of the World Health Organization. Monsanto tried to sue California for doing that. So there's been hundreds of studies looking at the toxicity of glyphosate and shows that it's harmful to human health as well as our environment, but the companies are saying it's perfectly safe. Como alimentar de forma saudável e ambientalmente correta uma população que continua crescendo e poderá chegar a 10 bilhões de pessoas em 2050? A questão divide opiniões. If you combine the increase of about 3 billion people, the increased demand for better diet and nutrition, the demand for food between now and 2050 nearly doubles. So that means in the next 33 years, agriculture around the world has to nearly double the food supply. Now, to be absolutely fair, that means we need to produce more, we need to waste less, and that's going to be an important part of the technology. Esse é o discurso, sempre o discurso da segurança alimentar global, né? Mas o que a gente vê na prática é que a tendência pela própria natureza dessas duas empresas é que elas continuem produzindo o que já fazem. Por um lado, sementes transgênicas e, por outro lado, agrotóxicos, né? E as sementes manipuladas geneticamente para resistir aos agrotóxicos, né? Então, necessariamente, para que a gente possa compatibilizar o crescimento da população, a conservação dos recursos naturais e a produção de alimentos, a gente precisa sim investir em tecnologia, mas uma tecnologia que seja apropriada pelos agricultores e que não faça com que eles fiquem cada vez mais dependentes, né, de pouquíssimas empresas que têm uma sua agenda própria, que é a agenda de lucrar mais vendendo mais agrotóxicos, né? O país tropical ele tem mais propensão a desenvolver bactérias e desenvolver pragas nas plantas, então ele precisa usar mais agroquímico do que os outros países. A alternativa a isso são programas de integração lavoura-pecuária-floresta, programas de controle biológico de pragas. Então, existem alternativas, é uma coisa que está começando agora e a Embrapa precisa desenvolver e investir mais, cada vez mais nisso. Yes, we're going to have to feed more people. Everyone knows that. We will be more capable of feeding more people if we have more competition in the marketplace that's going to drive more innovation and more new discoveries and more options for farmers to choose, whether they farm in the northern part of the United States or the deep south of Brazil or anywhere in between. You need more choices, not fewer choices, to
to meet that increasing demand around the world. We feel that sustainable agriculture, organic agriculture, can feed the world. Can. And so if we transition to a more sustainable form of agriculture that isn't reliant on massive doses of pesticides, we're going to be able to protect organisms such as bees that pollinate a lot of our crops. Right now they're dying off at alarming rates. And so if we transition away from using these chemicals that are having consequences right now and over the long term will have devastating consequences, we'll be able to feed the world over more time. Aqui no país onde a Bayer nasceu, a fusão com a Monsanto é vista por boa parte da população como uma ameaça à saúde, ao meio ambiente e ao bolso dos alemães. Esse medo trouxe 18 mil pessoas para o centro de Berlim. Mais de 100 tratores passaram pelo coração da capital alemã. E este foi só um dos protestos que aconteceram aqui e em outros países da Europa. As preocupações são inúmeras. A fusão entre as empresas gigantes pode reduzir a variedade e a qualidade dos alimentos disponíveis no mundo. Representaria um risco aos empregos dos agricultores. E, por fim, com menos concorrência, o preço da comida pode aumentar. A Alemanha é o maior mercado de orgânicos da Europa e um dos maiores do mundo. Os orgânicos estão em feiras, em cadeias de supermercado convencionais e em redes especializadas como esta. Uma pesquisa divulgada pelo site Statista mostra que 79% dos alemães consomem produtos orgânicos. De acordo com o governo daqui, este consumo tem crescido. Em 2015, o aumento foi de 11%. Nas prateleiras, os orgânicos são identificados por selos. A palavra-chave é bio, que em alemão quer dizer orgânico. Tem vinho bio, verdura bio, cereal bio, iogurte bio, tudo o que você imaginar, até cosmético. Also unsere Wahrnehmung ist, umso größer die Unternehmen sind, die in dem Wettbewerb mit drin sind, beziehungsweise die in Deutschland so führend sind, egal aus welchen Branchen, dass gerade unsere Kunden wirklich bewusst sich von diesen Firmen abwenden. Entre os bioconsumidores, a fusão da Bayer com a Monsanto obviamente não é vista com bons olhos, mas tem pesquisador que não vê nenhum problema. It's one player less, but I think the competition in this field globally is good enough that Bayer won't become the only monopolist. They have synergistic approaches, and Bayer will become one of the leading companies in agrochemicals and in seeds. Not only transgenic material, they also have the classical breeding. Mas afinal de contas, o que os donos do negócio têm a dizer sobre isso? Eu conversei com o chefe de pesquisa da Bayer na área de grãos. A entrevista foi por videoconferência. Members, for example, of the World Farmers Organization say that the deal Bayer Monsanto means less competition in the market and less innovation and higher prices, and that some even forecast farmers going bankrupt. What are your comments on this? Well, we don't see it that way, and certainly what we hear from growers is a big need for new innovation. They really are suffering from issues around things like weed resistance, high insect pressures, problems around drought and climate change. Mas o chefe de pesquisa agrícola da Bayer não respondeu a nossa dúvida sobre o impacto da fusão na competição do mercado, nos preços e em possíveis falências de agricultores. A Bayer tem sede em Leverkusen. Foi fundada em 1863 e o primeiro produto de sucesso é conhecido por todos nós, a aspirina. Atualmente, a empresa emprega mais de 115 mil funcionários e em 2015 teve um volume de vendas que ultrapassou os 46 bilhões de euros. É uma das maiores multinacionais do mundo e atua nas áreas de saúde, agronegócio e materiais inovadores. Bayer e Monsanto dominam 34% do mercado de herbicidas do mundo. Monsanto are very strong, obviously, in the US and in the Americas in general. Bayer, being a European-based company, is very strong in Europe. And of course, what we want to do is bring the technologies that we're developing globally together to open up new markets as well, for instance, in Asia-Pacific. Well, again, Brazil is such an important agricultural market. Again, we hear from growers in Brazil, they have a lot of issues. They're looking for new innovation. And I think, you know,
the innovation engine that we'll have between these two companies will really help us address, the issues of Brazilian farmers as well. E para crescer, as duas gigantes esperam juntar forças principalmente na área de pesquisa. The main target of the deal is very simple. It's to bring together their expertise in crops, particularly in seeds, with our expertise in chemistry. And really we see the two technologies coming together in a really complementary fashion and being able to offer farmers new types of innovation to help them with the problems that they have in the fields. Em uma reunião com o presidente americano Donald Trump, a Bayer e a Monsanto disseram que vão investir 16 bilhões de dólares em pesquisa por todo o mundo nos próximos 6 anos. If you look at the R&D investments just on the crop science part, the pro forma, we're investing in Bayer about $1 billion, a little bit more than $1 billion, and Monsanto $1.5 billion. So the combined R&D spend pro forma of the two companies will be about $2.5 billion per year. So that is really an industry-leading spend, and it's really going to help us bring new innovation to the marketplace. Para quem defende a fusão, este investimento em pesquisa seria fundamental para resolver o problema da escassez de comida no mundo. They are very strong in research, and as the FAO tells us, we have to almost double the food production until 2050. And we cannot double the food production without genetic engineering. Genetic engineering is not the golden key, but it's one important component to solve the problem of food scarcity. Mas muitos veem os interesses do setor menos voltados para a erradicação da fome no mundo e mais concentrados no lucro. Especialistas apontam que para resolver o problema da fome, a saída seria investir nos pequenos produtores rurais e evitar a monocultura. Benedikt Herrling acompanha de perto essas questões entre os produtores rurais. Ele faz parte de uma organização alemã chamada Fundação para o Futuro da Agricultura, que promove a agroecologia, ou seja, a produção de alimentos com uma forte preocupação ecológica, sustentável e sem o uso de transgênicos. Das Geschäft von Monsanto und von Bayer und auch von Syngenta ist nicht die Ernährung der Welt, sondern ist die Produktion von Überschüssen an Agrarrohstoffen. Um die Menschheit zu ernähren, um den Hunger zu bekämpfen, den es noch immer gibt, ist es wichtig, dass die Kleinbauern und Bäuerinnen vor Ort einen besseren Ertrag haben an Gemüse, an Hülsenfrüchten, also Bohnen und so etwas, an dem Getreide, was sie tatsächlich auch essen. Und das ist etwas, was sich für Monsanto und Bayer nicht rechnet.